Bom, aí eu saí da escola e imediatamente eu procurei outra. E aí, na internet eu encontrei uma pessoa, eu pesquisando, aí eu encontrei uma pessoa que estava falando bem de uma escola que eu estava interessada de ir, porque o dono da escola fala português. Aí eu, oba, eu tenho que fazer uma escola que me ensine em português. É isso que eu preciso. E aí eu fui no Google, procurei essa escola, que na verdade não é uma escola, é o nome de um homem que tem uma empresa, mas ele não tem exatamente uma escola. Ele simplesmente tem um caminhão e ele ensina como dirigir, como tirar a carteira, mas tendo um caminhão só, né? E aí eu fui na internet, procurei e encontrei uma pessoa que fez algum comentário em algum momento da história dessa escola, né? E aí eu procurei essa pessoa, mandei uma mensagem para ela, pedindo a ela referências, se ela podia me dar referências dessa escola, se essa pessoa era uma pessoa idônea e tal, se essa escola, se ela tirou a carteira nessa escola. E aí ela me deu uma dica de uma outra escola, que é a American Truck. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. E aí eu fui nessa escola, aí fiz a matrícula nessa escola e comecei imediatamente a estudar nessa escola. Paguei mais $2.000. E aí comecei no dia seguinte. E aí o tratamento foi tão diferente. E aí eu comecei a fazer no caminhão automático. Lá você poderia escolher fazer no caminhão manual ou no caminhão automático. O caminhão manual é mais caro. Mas eu não queria de jeito nenhum um caminhão manual. Eu queria um caminhão automático, porque meu marido dirige o caminhão automático. Então o que me interessa é o caminhão automático. Aí eu comecei a praticar no caminhão automático. E aí, nessa escola, eu tive um tratamento muito, 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 muito bom. Todos os instrutores aí já não eram mais um casal de instrutor, porque na outra escola era um casal de instrutor para 22 alunos. Nessa escola, na American Truck, não são exatamente alunos, não tem lá uma sala de aula, né? É prática o tempo todo, prática, 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 prática. E aí eu já comecei praticando. E tem assim vários instrutores, vários caminhões, e você já começa já praticando. Só que assim, às vezes eu ficava lá 2 horas para praticar novamente. Então eu fazia uma prática assim, pegava o caminhão, fazia a manobra 2 vezes, que o instrutor mandava fazer 2 vezes, ele me dava orientação em inglês ou em espanhol, ele me dava as instruções e eu fazia 2 vezes. Aí ele dava vez para outra pessoa que estava lá praticando também. E às vezes tinha tanto aluno, tanta gente para praticar, que algumas vezes eu tinha que ficar esperando 2 horas para praticar novamente, mais 2 vezes. E assim eu chegava lá 8 horas da manhã e só saía de lá às 5 da tarde. Mas eu pratiquei muito e fiquei um mês lá. E lá também era uma coisa muito boa, é que eu queria marcar minha prova. E eu só iria marcar minha prova quando eu quisesse. Eu teria o prazo de 1 ano para tirar minha carteira. Lá, isso se eu tivesse a permissão para 1 ano, né? Mas a minha permissão iria vencer em fevereiro. Então, eu não tinha 1 ano para tirar. Mas, um mês que eu levei lá, foi mais do que suficiente. Aí eu marquei minha prova, quando eu me senti realmente segura em fazer as manobras, eu marquei as provas e comecei a fazer. Então eu fiz a primeira, pre-trip. Nessa escola também a pre-trip, você tem que memorizar. Aí eu tive que estudar tudo de novo, a pre-trip. Porque as peças são as mesmas, mas tem um nome diferente. Algumas eles usam outro nome para aquela mesma peça. E as 3 coisas que essa escola diz que você tem que memorizar são diferentes. Entendeu? E você tem que falar do jeito que a escola quer. E aí eu tive que memorizar tudo de novo. Aí fiz a pre-trip, aí passei de primeira. Aí depois eu fiz as 3 manobras, né?
Passei. E aí a terceira prova, que é on the road, é você dirigir o caminhão na rua. Você sai com um fiscal e você vai dar, faz tudo aquilo que ele manda você fazer, vira à direita, vira à esquerda, ele te dá as instruções e você segue, e quando você retorna ele diz se você passou ou não. Se você passou, você já sai dali, se você quiser já vai no DMV e pega a sua carteira. Se for de manhã, se isso for de manhã cedinho, você pode ir no final do dia no DMV e pegar a sua carteira. Se isso for na parte da tarde, aí você pega no dia seguinte.